Olá, meu nome é Camille Rabelo, eu tô vindo aqui a pedido do meu amigo Fabiano Feitosa. A família do Fabiano é muito amiga da minha família e hoje eu pude, ter a oportunidade aí de dar os parabéns pro Fabiano, dar as boas-vindas para ele, para essa família, que é a enfermagem. É uma profissão muitas vezes incompreendida, mas longe de mim vir aqui me lamuriar, me vitimizar, isso não faz absolutamente o meu feitio. E eu venho aqui então para contar um pouquinho da minha história para vocês, como eu disse, meu nome é Camille, eu ingressei na Universidade Federal Fluminense no ano de 2010 e construí uma carreira acadêmica da qual eu me orgulho, Quando eu estava ali no meu ciclo básico, que é aquele estudo, de anatomia, fisiologia, patologia, bactério, microbiologia, genética, essas coisas, eu realmente me dediquei, eu era bem dedicada, embora eu nem performasse tão bem, Tinha algumas matérias nas quais eu me destacava muito mais do que comparativamente com outras matérias, mas enfim, é da vida do estudante mesmo, Não dá para ganhar sempre. Quando foi chegando, mais no ciclo de estágio, dessas coisas, eu fiquei insatisfeita com a quantidade de carga horária de estágio teórico-prático a que a gente teria oportunidade de exercitar. E eu entendia já que a enfermagem é muito mão na massa, E que para você assumir o cuidado sobre a vida de uma pessoa, de um ser humano, você precisa realmente desenvolver habilidades práticas. Então eu corri atrás de oportunidades extras além daquelas que a universidade me possibilitava. Eu fiz a prova para acadêmico bolsista da polícia, do Rio de Janeiro, da Polícia Militar. Na época eu consegui ser aprovada em primeiro lugar, o que foi um motivo assim, de imensa felicidade para mim. Eu pude escolher o campo de estágio e na época eu escolhi estagiar no Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, bem pertinho ali do centro do Rio. E lá eu tive contato com profissionais assim de excelência, foi muito bom para mim e tive a oportunidade de exercitar a prática, Então assumia cuidados que muitas vezes a universidade não me possibilitava. Além disso, fui monitora de enfermagem na saúde do idoso por 2 anos seguidos. Dentro da formação da Universidade Federal Fluminense, essa é a disciplina mais exigente, é uma das disciplinas mais difíceis. Eu fiquei lá dentro, assumindo essa monitoria durante 2 anos e sou muito grata pela oportunidade de aprendizado. Mas ainda assim, quando eu me graduei na Universidade Federal Fluminense até o ano de 2015, 2016, se você fizesse a graduação lá, você saía com 2 titulações, ou seja, você recebia 2 diplomas. Um diploma de bacharel em enfermagem e um diploma de licenciatura em enfermagem. Hoje isso não acontece mais, mas eu ainda consegui, Então eu sou bacharel e sou licenciada na cadeira da enfermagem, mas ainda assim eu não estava satisfeita, eu não me sentia 100% preparada para assumir o cuidado integral sobre a vida de outra pessoa, para liderar uma equipe, e por isso eu resolvi fazer residência. Residência, para quem não sabe, é uma modalidade de especialização em serviço. Então, assim, a gente pode fazer a graduação e várias modalidades de pós-graduação. As pessoas que são graduadas na área de saúde, elas podem fazer aquela pós-graduação teórica, de 360 horas, ou elas podem fazer uma residência. A residência é barra pesadíssima. São 5.760 horas em serviço. Isso tudo é dividido ao longo de 2 anos, no qual você dedica 60 horas semanais. Você não ouviu errado, só eu estou falando de 60 horas semanais. Assim, é de tirar a alma do corpo, realmente. A gente é muito sacrificado, a gente passa muita privação de sono, mas eu entendi que eu precisava disso, eu desejei isso, e pode parecer que fazer residência, poxa, 5.760 horas em 2 anos, eu não vou ter nem vida. E será que alguém quer fazer isso? Muita gente quer fazer isso. As provas, para residência, elas são extremamente disputadas. Mas eu me preparei muito bem no meu último ano de graduação e graças a Deus eu logrei êxito e consegui aprovação nos 2 únicos programas de residência que eu disputei. Eu disputei a vaga de terapia intensiva na própria Universidade Federal Fluminense, E eu consegui passar em primeiro lugar também, motivo de muito orgulho. E eu fiz a prova para enfermeiro, para cardiologia no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras. É uma referência nacional de qualidade de atendimento a pacientes cardiopatas. E eu
consegui passar em terceiro lugar, empatada com o primeiro e o segundo lugar, que também foi uma felicidade para mim. Na época eu fiquei muito tentada a permanecer na própria Universidade Federal Fluminense, afinal de contas o Antônio Pedro era a minha casa, mas seguindo o conselho de pessoas mais experientes que eu e que queriam muito o meu bem, eu resolvi assumir o grande desafio que era ser enfermeira residente no Instituto Nacional de Cardiologia, e eu fui para lá. Eu fiz os 2 anos de residência, eu cumpri absolutamente toda a carga horária, eu reclamei, eu chorei, eu fiquei com muito sono, mas eu tive acesso a profissionais de excelência, né? Especialistas em cardiologia. Eu atendi uma quantidade de pacientes que eu não consigo nem contar quantos são, e eu tive acesso à tecnologia de ponta. Eu não sei se vocês aí já estudaram isso, né? Mas a gente classifica as tecnologias em tecnologias leves, leveduras e duras. As tecnologias leves é tudo aquilo que você não precisa de dispositivos muito pesados. Então, eu vou dar um exemplo: educação em saúde. Cada vez que você educa um paciente, você está utilizando uma tecnologia leve. Quando você precisa de um paciente, ele está entubado e você precisa monitorizar ele, você precisa rodar uma gaso e você precisa avaliar a estabilidade ou a instabilidade hemodinâmica dele, você vai precisar de dispositivos de tecnologia dura, e dentro do Instituto Nacional de Cardiologia eu tive acesso às tecnologias duras de ponta, né? Assim, o que tinha de melhor no país, eu tive acesso lá, graças a Deus, e eu me formei lá, né? Terminei a residência em fevereiro de 2018. Foi absolutamente incrível, as outras residentes que rodavam comigo também eram maravilhosas. Eu não tenho palavras que expressem de maneira fiel a saudade que eu sinto do INC. Mas foi nessa especialização que eu vi que, apesar de amar muito a cardiologia, esse nível de assistência terciário, quaternário, ele é elevado demais. E lá, assim, eu sempre tive uma síndrome de Messias, né? A gente chama isso síndrome de Messias, aquelas pessoas que acham que vão salvar os pacientes. E quando você já está lá no nível terciário, no nível quaternário, a única coisa que às vezes você como enfermeiro consegue fazer pelo paciente é promover o conforto de final de vida, de fim de vida. E eu ficava muito mal quando eu perdi os pacientes. Desculpa, me julguem, mas essa sou eu. E aí eu vi que eu queria impactar vidas. Então, quando eu terminei a residência, eu comecei a estudar para concurso, e eu passei no concurso para enfermeira da Universidade Federal Fluminense. Hoje eu sou enfermeira lotada dentro da universidade, mas eu vi que eu não queria mais ir para o hospital, porque dentro do hospital o que a gente promove é mais conforto, né? Você salva muito pouco. E eu tinha esse anseio, esse desejo de realmente impactar a vida das pessoas, né? E por isso eu escolhi atuar num ambulatório. Dentro da Universidade Federal Fluminense, você pode trabalhar como enfermeiro em diversos campos, né? E eu escolhi trabalhar no CASIC. O CASIC é um ambulatório, é Centro de Atenção à Saúde do Idoso e Seu Cuidador. Eu também amo trabalhar com idoso. E lá eu sinto que o meu trabalho, ele realmente muda desfechos. Ele gera resultados, assim, às vezes até mesmo de você conseguir alongar a vida da pessoa e promover muita qualidade de vida. Então eu sou muito feliz, né, nesse serviço. E durante a pandemia eu fui convidada para dar aula num curso preparatório. Eu dou aula no curso PRIOS, é um curso preparatório para enfermeiros. Eu amo dar aula e eu não consigo nem dizer para vocês o que eu gosto mais. Se eu gosto mais de ser enfermeira ou se eu gosto mais de dar aula. Eu amo um tablado, eu amo uma sala de aula. E eu sou professora lá, né? Eu comecei dando aula de cardiologia e hoje eu dou quase a metade dos cursos extensivos. E no ano passado eu assumi a coordenação pedagógica do curso PRIOS, da parte de enfermagem, e hoje eu coordeno um time de 12 professores, né? Então eu levo meio que uma vida dupla, né? Metade da semana eu estou atendendo diretamente aos pacientes, eu estou recebendo alunos da graduação em enfermagem na UF, eu atendo pós-graduandos, eu dou palestra, às vezes você é convidada para dar uma aula, mas na outra metade da semana eu estou preparando enfermeiros para passar em residências e em concursos, né, aí de todo o Brasil, e graças a Deus eu tenho um senso de satisfação muito, muito, muito robusto. Então eu não trocaria minha escolha de ser enfermeira por nada nesse mundo. Mas eu já falei pra caramba e agora eu vou responder as perguntas, né, que o Fabiano me fez. Em que instituição você trabalha? Então eu trabalho na Universidade Federal Fluminense.
como eu disse para vocês, tem vários serviços para enfermeiro dentro da universidade. Então você pode ser enfermeiro no Colune. Colune é o colégio universitário. Você pode ser enfermeiro de saúde do trabalhador e trabalhar na reitoria. Você pode ser enfermeiro dentro do laboratório de fundamentos de enfermagem na escola de enfermagem. Você pode ser enfermeiro no Antônio Pedro ou no CASIC. E eu sou enfermeira no CASIC, repetindo, né, Centro de Atenção à Saúde do Idoso e seu cuidador. Além disso, eu também sou, né, professora e coordenadora pedagógica do curso PRIOS. Qual a sua especialidade de formação? A minha especialidade é em cardiologia. Eu fiz esses 2 anos de residência lá no Instituto Nacional de Cardiologia. E a minha especialidade prática, né, de atuação prática, também é em geriatria e gerontologia, porque eu atendo basicamente idosos, tá? Qual o tempo de formação? Então, eu fiz 5 anos de graduação na Universidade Federal Fluminense, 2 anos de pós-graduação na modalidade de residência, mas deixa eu destacar isso, que não são só 2 anos, são 5.760 horas, né, de residência. E eu tenho alguns outros cursos extras, tal, mas eu nem contabilizo muito. Por que você escolheu a enfermagem como profissão? Eu entrei na enfermagem sem entender o que o enfermeiro fazia, né? Eu fui entendendo isso, assimilando direitinho ao longo da graduação. E uma coisa que me preocupa um pouco é perceber que muitos enfermeiros não entendem adequadamente o que eles fazem. Eles não entendem adequadamente o papel deles, não entendem que eles não são semimédicos, que se eles estudarem mais um pouquinho, eles poderiam fazer medicina. Isso é até uma coisa que me preocupa um pouco, sabe? Eu sou uma gestora do cuidado, né? O processo de trabalho de enfermagem, ele pode variar em 5 eixos, né? Então, a gente pode atuar na assistência, na gestão, no ensino e na educação, na pesquisa e nos aspectos políticos envolvidos com a questão da enfermagem. E perceba que quando eu digo político, não é político partidário, tudo bem? Político é alguma coisa de conversa, de convencimento, tá? Então é político nessa perspectiva que eu tô falando. Enfim, por que eu escolhi? Eu escolhi porque eu queria fazer cardiologia e eu não sabia se eu queria medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição. Eu só sabia que eu queria me especializar em cardiologia e na época eu achei que um caminho, uma porta mais aberta seria enfermagem. Eu entrei na enfermagem e graças a Deus por isso, porque eu realmente me apaixonei pela profissão. E a enfermagem é a profissão que me deu tudo que eu tenho. Em termos assim de carreira, a enfermagem, ela me deu tudo que eu tenho. Então eu não tenho do que reclamar. Me sinto muito bem sucedida e muito realizada. Qual a teoria de enfermagem você mais aplica na sua prática hoje? Eu aplico muito mais a teoria das necessidades humanas básicas de Wanda de Aguiar Horta, tá? Essa teoria é a que norteia todos os meus atendimentos, mas não apenas na minha prática hoje. Em algum momento, assim, da minha formação, eu entendi que eu precisava saber priorizar que atendimento o meu paciente precisava. E aí eu elegi a teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Horta como essa bússola, como esse norte, né? Então, mesmo quando eu estava lá no INC com um paciente chocado, gravíssimo, nora alta, entubado, séptico, quando eu olhava para o meu paciente, eu pensava na pirâmide de Maslow, eu pensava o que esse paciente precisa primeiro. E eu ainda hoje, atendendo no ambulatório, um paciente que entra rindo, se despede sorrindo de mim, quando eu vou, né, nortear a minha consulta de enfermagem, eu norteio, assim, eu priorizo todas as minhas ações, todo o meu processo de enfermagem por Wanda de Aguiar Horta. Mas no contexto de atendimento ambulatorial na UF, eu utilizo muito, mas como lá na UF eu não tenho acesso à tecnologia dura, eu uso muito de arsenal terapêutico com o meu paciente a questão da Dorothea Oren, a teoria do autocuidado. Então eu acho que disparado é o que mais eu utilizo na minha prática clínica, tá? Qual a influência que essa teoria traz para a vida dos pacientes na prática do cuidado? Talvez, eu não sei se traz para a vida do paciente, se Wanda Horta traz para a vida do paciente, não sei, eu acho que ela é uma bússola para mim, né? É como se eu estivesse entrando numa caverna escura, eu não sei o que tem ali, eu preciso tomar cuidado com alguns aspectos que são muito importantes e a teoria dela funciona como uma lanterna,
para eu transitar dentro dessa caverna. Eu acho que a teoria dela ajuda mais a mim. Ela direciona mais o meu olhar. A teoria de Dorothea Oren, que é a teoria do autocuidado, vai influenciar na vida do paciente porque eu capacito ele a fazer por si aquilo que ele pode fazer, eu auxilio e ensino a ele a fazer aquilo que ele ainda não sabe, ou eu auxilio naquilo que ele não é capaz de fazer por si, e eu literalmente faço por ele aquilo que ele não pode fazer por si. Então eu acho que é nesse sentido que Oren entra aí nesse contexto. Comente um fato que marcou a sua vida enquanto profissional de saúde. São muitos, assim, eu acho que uma lembrança que me emociona muito foi o primeiro transplante que eu assisti. É de longe a coisa mais absurdamente maravilhosa que eu já vi na minha vida. Foi realmente assim, um ponto de disrupção. Eu nunca vou esquecer. Foi um transplante que eu acompanhei à noite lá no INC. Eu nunca vou esquecer aquela noite. Nunca. Eu nunca vou esquecer o cansaço, a dor nas pernas, a estafa mental e muita responsabilidade. Mas ver aquele, sabe, o coração ali dentro do peito daquele paciente e o pessoal, os hemodinamicistas, liberando a SEC é a circulação extracorpórea, o coração que estava pálido se tornando vermelho e começando a bater sozinho, sem choque, sem nada, só porque foi liberada a circulação. Foi um momento muito feliz. Mas eu suponho que quem fez essa pergunta, né, o professor que passou esse trabalho, ele queira alguma coisa mais profissional do que emocional, né? Talvez esse transplante tenha sido uma coisa muito emocionante e não tão disruptiva profissionalmente. O fato que marcou a minha vida enquanto profissional foi quando eu me dei conta de que eu nunca entreguei um currículo. De todos os trabalhos que eu fiz na minha vida, eu sempre fui aprovada num concurso, numa seleção, em alguma coisa, ou convidada para trabalhar. Eu nunca entreguei um currículo. E perceber isso, sabendo o quanto eu vejo colegas assim disputando uma vaga no mercado de trabalho, é uma coisa que me emociona, e eu sou muito grata à enfermagem por tudo com que ela me recompensou, né? Eu comecei uma construção profissional lá atrás, lá em 2010. Eu realmente me esforcei muito, eu realmente investi muito na minha formação, na minha capacitação, eu desenvolvi conhecimento teórico, habilidades práticas, capacidade de tomada de decisão, e a enfermagem me devolveu tudo isso, e eu sou muito feliz nessa carreira. Eu espero que cada um de vocês que está tendo acesso a esse vídeo, né, e o próprio Fabiano, que vocês sejam felizes na enfermagem assim como eu sou. Bem, basicamente isso. Acho que eu respondi todas as perguntas. Eu falo demais, tá? E eu, professora, né? Educadora. Então, eu agradeço muito pela oportunidade aqui, pelo espaço para estar falando com vocês. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só me seguir, Camille, né? Eu movimento muito o meu Instagram. Nem muito, mas eu tô tentando melhorar. O meu Instagram é o @Camille Rabelo, Camille com C e 2 L's, Rabelo com 2 L's, tudo junto, sem ponto, sem underline, sem tracinho, Camille Rabelo, Camille. E muito obrigada aí pela oportunidade, um beijo pra vocês, espero que tenha sido bom pra vocês, como foi pra mim poder falar aqui um pouquinho. Beijo!